Estamos começando mais um Antenados na Geral, ao vivaço para todo o Brasil, aqui na Boas Novas. Hoje eu quero contar com a companhia e a participação de vocês aí de casa. O assunto está quentíssimo, o assunto está forte demais. Nós vamos falar, gente, hoje sobre a ira de Deus. Nós conhecemos Deus como um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de santidade. Mas é difícil a gente falar sobre a ira de Deus, né? Sobre a raiva, não sei nem se é a raiva, é além da raiva, a ira de Deus. Muitas igrejas nem tocam no assunto, outras tocam, e a gente está falando isso no Antenados hoje porque é algo que está muito forte na América do Norte, estão debatendo para cima e para baixo, igrejas falando sobre isso, e a gente antecipando um pouco desse assunto, vai trazer em primeira mão para você aqui no Antenados na Geral, o que a Bíblia fala sobre os atributos de Deus, sobre o amor de Deus e sobre a ira de Deus. Algum está acima do outro, algum é mais importante do que o outro. Eita, vai dar muita conversa no Antenados de hoje, e para falar sobre isso, recebo ele que é pastor da primeira igreja batista do Camurim, aqui no Rio de Janeiro, pastor Daniel França. Pastor Daniel, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Mais uma vez, alegria estar aqui com vocês. Queria mandar um beijo para a minha igreja, a primeira igreja batista aqui em Camurim. Estamos juntos aí, queridos. A ira de Deus, rapaz, coloca medo, né? O nome. Né? Uma coisa é alguém se irar contra você, outra coisa é você pensar na ira de Deus. Mas é algo que nós vamos falar de uma forma que tenho certeza muito tranquila e é a forma de como se livrar da ira de Deus. Né? É isso que eu não estou preocupado com a ira, eu estou me preocupado com o caminho de eu ficar livre da ira. Isso aí eu já encontrei. E uma coisa interessante, pastor, aqui em muitas igrejas o pessoal fala mesmo isso, o temor de Deus. Você tem que ter temor. Temor é ter medo. Algumas pessoas. A gente também vai ser legal a gente falar um pouco sobre o temor de Deus. Legal, né? Não, eu acho que a gente tem que temer no sentido de ter respeito, de dar honra, né? Mas não essa coisa de ficar apavorado. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, muitos vão pedir que os montes se lancem sobre eles, porque querem correr da presença do Senhor. Mas eu quero, como Moisés, correr para a nuvem, certo? Que meu Redentor vive. Hoje vai ser bom. Também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério das Promessas, em Jardim Palmares, pastor Mário Caetano. Pastor Mário, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bem-vindo, querido. É um tema muito importante e que muitos deixaram de falar. Se fala em alguns assuntos, como o nosso querido pastor disse aqui, e na América tem dado o que falar, né? E o temer de Deus, ele leva a muitos caminhos. Mas até onde você escolhe o caminho? Até onde podemos ir nesse caminho? E entendemos que o temor de Deus e a ira de Deus são assuntos que precisam voltar à tona, né? Porque vivemos numa sociedade que precisa enxergar Deus diferente como Ele é. Deus bonzinho, aceita tudo, perdoa tudo. Nosso Deus é assim? Aceita tudo, perdoa tudo. Até onde a gente pode ficar brincando com a misericórdia, a santidade e a bondade de Deus? Eita, vai ser forte aqui também. E recebo ele que é pastor, líder do Ministério Famílias Restauradas, pastor Márcio Fiorino. Pastor Márcio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer enorme estar aqui, André. Eu já admiro o seu trabalho há algum tempo. Quero deixar meu abraço para minha esposa, Jossana. Um beijo, te amo. Bom, na verdade, eu quero deixar, antes de começarmos aqui, dois versículos em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Na verdade, existe uma máxima nos últimos dias de se pregar um Jesus triunfalista, onde só acontece o grande mover se todos estiverem ouvindo no final uma mensagem que leve-os a acreditar que vão ser vitoriosos, que vão vencer. E as nossas igrejas têm perdido o foco de falar da justiça, da ira, daquele Deus que também é fogo consumidor. E eu sou um pouco a favor de nós pregarmos mais sobre esse tema. Deus manda as pessoas para o inferno? As pessoas vão para o inferno porque elas mas ele manda, né? Ir para o inferno. Deus manda a gente para o inferno. Apocalipse diz que o Senhor lançará no lago de fogo e enxofre. Ele lançará aqueles que decidirem ir. A decisão é de cada um, mas o próprio Senhor lançará. Quem diz que o amor de Deus não vai permitir que Deus lance seus filhos no inferno? Outros falam assim, Deus vai lançar chorando. Rapaz, mas quando tu lê ira também, ou ele vai lançar com raiva. Mas Apocalipse vai falar que Deus lançará no lago de fogo e enxofre Satanás, seus seguidores, seus anjos, de todo aquele que não tiver o nome escrito. A gente não quer amedrontar você não,
Mas o papo de hoje vai dar calafrios, não vai ser mole, não. Já começou o debate? Já começou, não, já começou com tudo. Eu posso ler um texto? Não, deixa eu só dar um preâmbulo aqui pro pessoal que está nos assistindo. Como é que é o nome disso aí? Preâmbulo. Rapaz, coisa bonita. É de comer isso aí, eu acho. No programa do André Câmara. Eu acho que é de comer, não sei não. Bota um ketchup em cima, tá gostoso. A primeira eu quero fazer a enquete. A enquete de hoje também é muito forte. Eu quero que você entenda a enquete. Presta atenção, não responda qualquer coisa. Entenda, a enquete é a seguinte. O amor de Deus é maior que a sua ira? Porque a gente está falando dos atributos de Deus aqui. Os atributos são vários e a Bíblia, vou pedir para os pastores até ver onde é que tem aí, o que Deus fala sobre Ele mesmo na Bíblia, sobre os seus atributos. Amor, justiça, santidade, ira também é um atributo. E quando a gente faz essa pergunta, o amor de Deus é maior do que a ira? Se você responder não, você não está falando que a ira é maior que o amor, não é isso? O amor é maior ou é tudo normal? É tudo no mesmo nível? O que você acha? Se você acha que o amor de Deus é maior do que a ira, você vota sim. Se você achar, não, André, o amor está no mesmo nível da ira, são atributos iguais e complementares, você vota não. Entenderam? A ira nunca vai ser maior do que o amor, isso aí eu sei. Pode ser, o amor pode ser maior ou então pode ser a mesma coisa, vote sim ou não. A gente, pastores, levantou esse tema de hoje amedrontador um pouco, porque nos Estados Unidos agora está um rebuliço teológico lá. Um dos grandes pastores, escritor de best-sellers, faz filmes fantásticos, evangelísticos, faz tour de pregações, uma coisa que é bem inovadora, bem interessante que ele faz, fecha teatros e cinemas e vai fazer pregações fenomenais. Um dos caras filósofos do dia de hoje, eu estou exaltando ele porque eu gosto muito dele, tenho todos os livros. Mas há pouco tempo atrás ele lançou um livro chamado O Amor Prevalece, em inglês Love Wins, onde ele fala que o atributo do amor de Deus é maior do que todos os outros. E dentro dessa defesa, dessa tese dele, ele levanta questões do tipo, Deus, no fim das contas, o amor vai ser maior, então Deus vai esvaziar o inferno, vai tirar muitas pessoas do inferno, não vai deixar a maioria das pessoas ir para o inferno, Deus não lança ninguém no inferno. Fala também da questão de um rapaz de 15 anos que morreu e nunca aceitou a Jesus. O que é aceitar Jesus? Ele fala um pouco sobre isso. E como é que pode um rapaz que faz 5 anos de mal ficar a eternidade no inferno? E por aí vai. Muitos pastores entraram discordando com tudo na mídia, entre eles John Piper, Franklin Graham, Mark Driscoll, muitos pastores grandes. E para contrapor um pouco essa disseminação do amor prevalece, eles começaram a trazer ao púlpito de suas igrejas mensagens de exortação, vamos dizer assim, mensagens falando sobre a ira de Deus, a ponto do Mark Driscoll chegar no púlpito dele e falar assim, muitos dos que estão sentados aqui nessa igreja hoje vão para o inferno, porque Deus odeia vocês, Deus tem nojo de vocês, quer cuspir fora, que é duro de ouvir. Já a pessoa está na igreja ouvir isso do pastor. E a gente vai entrar hoje no Antenados em Geral e eu quero começar com isso. Pastores, vamos falar um pouco sobre os atributos de Deus. O que a Bíblia fala sobre os atributos e como é que a gente pode botar ele na balança? Existe um maior, existe um menor? Como é que a gente iguala tudo isso? Bom, falando rapidamente sobre os atributos, há alguns atributos que são pertinentes somente a Deus. E outros são comunicáveis, outros são divididos com a humanidade como um todo, né? Mas o que se refere aos atributos de Deus, ou o que se refere aos atributos, não há como você colocar numa balança e dizer que um é mais importante. Deus ama mais do que se ira, ou Deus se ira mais do que ama. Para a gente entender só um pouco essa questão da ira, o nome ira traz um medo para a gente muito grande. Uma pessoa irada, ela é vingativa. E Deus não tem, eu não vejo esse sentimento de vingança. Mas sim, quando a gente fala de ira, a gente fala da plenitude da justiça de Deus. Deus vai efetuar ou vai aplicar a sua justiça na íntegra. A justiça na íntegra de Deus, ela infelizmente não vai agradar a todos, porque ela tem um caminho que já foi anunciado. Só para a gente entender, desde o início da criação, Deus trabalha ali com a sua graça e com a sua justiça. Em alguns momentos Deus opera a justiça, opera a sua ira, como ele operou lá em Noé, né, dizimando aquela população ali, como operou a ira, né, mas como operou a graça também, enviando Jesus Cristo para salvar a humanidade. Então, o que acontece? Quando o homem pecou, toda a humanidade foi condenada à ira de Deus. Aqui Efésios capítulo 2 vai falar isso de uma forma muito interessante. A partir do versículo 1 ele diz assim:
ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andais outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Só o último versículo. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, todos nós estávamos condenados à ira de Deus, à justiça, à plenitude de Deus, porque a santidade de Deus foi ofendida, foi cometida uma falta contra a santidade de Deus. Então, o homem teria que pagar um preço muito alto. E isso é a plenitude da justiça de Deus. Mas aí, pela sua graça, e o texto vai continuar dizendo lá no versículo 9, se eu não me engano, 8 e 9, que pela graça nós somos salvos da ira de Deus. Romanos 8:1 vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por que causa medo? Porque nós não queremos aceitar o único caminho que nos livra da ira, que é o caminho da graça. E o caminho da graça é somente através de Jesus Cristo. Na verdade, a ira de Deus, ela não é aplicada aos que estão debaixo da graça, aqueles que já aceitaram Jesus. A ira de Deus, ela é aplacada para aqueles que rejeitaram, que decidiram negar a Jesus, que não tomaram uma posição de mudar as suas vidas. Então, quando não estão debaixo da graça, a ira é aplacada. A graça de Deus não desfez o ato de uma ira vindoura. Aqui em Mateus 3, quando João diz, versículo 7, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Na verdade, existe hoje um grupo de pessoas que tentam esconder, maquiar a ira de Deus. A ira de Deus, ao meu ver, ela é, como o pastor disse no início, a plenitude de sua justiça. Por quê? Porque é impossível que a santidade de Deus possa suportar tamanha impiedade no mundo sem que a justiça dele seja aplacada. Então, quando uma pessoa ela está debaixo dessa ira, ela continua, está debaixo da maldição dessa ira que virá, dessa ira vindoura, ela está debaixo de um tempo de espera que essa ira aconteça, porque Deus, além do atributo de bom, muitas pessoas estão enganadas pela bondade de Deus. Sansão era um desses, porque Sansão tinha acabado de sair de um quarto de uma prostituta, tinha se prostituído com ela, meia-noite ele levanta, acorda e ele... no meu sentimento, em minhas conjecturas, entendo que Sansão, ele tem o Espírito Santo dentro dele se remexendo pelo remorso, pelo arrependimento, e aí quando ele sai, ele vê o portão fechado, os portões fechados, mesmo debaixo do pecado, da prostituição, ele consegue ainda carregar aqueles portões. O que está acontecendo com muita gente? As pessoas estão sendo enganadas pela bondade, pela bondade de Deus, porque além da ira, além do amor, Deus também é longânimo. Deus também ele dá um tempo para que a pessoa se arrependa. Então, entre o pecado e a ira existe o tempo de arrependimento. E as pessoas, elas estão sendo enganadas porque enquanto elas estão pecando, ainda estão sendo usadas por Deus. Usado por Deus não é ser aprovado por Deus. Quem é usado não é aprovado. E o que acontece? Sansão estava com aquela síndrome de ser usado por Deus, porque ele há 20 anos era juiz daquele povo, mas por 20 anos ele estava bem. De repente ele começa a pecar e continua sendo usado da mesma maneira. Então as pessoas se esquecem de falar da ira, porque hoje é muito mais agradável aos ouvidos das suas ovelhas, porque as ovelhas querem ouvir coisas boas. Agora, quem vos ensinou? Quem são essas raças de víboras que ensinou a fugir da ira vindoura? A ira vindoura não pode ser esquecida. Estamos debaixo de uma promessa, mas estamos debaixo também de maldição se sairmos da graça do Senhor. Olha, a gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, tá muito bom. E que deu para entender, tá tudo um pouco interligado os atributos, né? E se a gente aceita que Deus é um Deus de amor,
automaticamente a gente tem que falar que ele é um Deus de ira, porque sem ira não existe amor. Que nem minha mãe. Minha mãe, quando me batia, falava assim: isso aqui é pro teu bem, isso aqui é porque eu te amo. Me batia, eu não entendia nada. Ele tava me batendo. Era uma palavra de amor. É, uma palavra de amor. Eu falei: então deixa eu bater na senhora, já que eu te amo, me ama menos, ou então me ama menos. Mas dá pra entender, quem já apanhou da mãe e a mãe falando isso, a gente entende que você não pode bater nela. É verdade. Só ele que pode. O amor vem junto com o castigo ali, tá tudo certo, e a gente tem que entender um pouco disso. A nossa pergunta pra você de casa é: o amor de Deus é maior que a sua ira? 62% das pessoas dizem sim, o amor tá acima de qualquer coisa. E 38% das pessoas entendem: não, André, tá no mesmo nível. Assim como ele é amoroso, ele é justo, ele é santo, e a ira dele está à mesma altura do amor. Uma coisa liga a outra, como vocês acabaram de falar aí. Fica antenado na geral. Muita pergunta de e-mail, pode mandar sua participação, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Nos últimos anos, milhões de empreendedores abriram portas para o Brasil crescer. O Simples fez surgir novos negócios e gerou empregos por todo o país. Agora, com o Super Simples, o governo federal oferece um incentivo ainda maior à pequena empresa. Com menos tributos e mais crédito, cada vez mais brasileiros podem mostrar a sua capacidade de inovar e crescer junto com o país. Super Simples, cada vez mais um bom negócio para você e para o Brasil. Governo Federal. CD Nova Voz. Cante hinos da harpa cristã em ritmos regionais, junto com o coral de crianças da Assembleia de Deus em Belém. São 7 faixas com hinos da harpa e mais 7 faixas de playback para você cantar na sua igreja. Ligue 0 operadora 21 2112 6300 e peça o seu CD por apenas R$ 15,90. Adquira também o kit infantil com 2 revistas em quadrinhos sobre a história da Assembleia de Deus, juntamente com o CD Nova Voz por apenas R$ 25,00. Não perca tempo, ligue 0 operadora 21 2112 6300 ou acesse www.voishop.com. O seu Cabeça para Cima de hoje conversa com você sobre hipertensão arterial. O que causa? Quais são os riscos? Como tratar a hipertensão? Aqui no estúdio conversam conosco o Dr. Roberto Pozan, que é cardiologista. Também a Isa Bragança, que é cardiologista do esporte. E a Nádia Amorim, que é nutricionista. Você já sabe que não pode faltar boa música. E a nossa música de hoje vem com a Érica Martins. Hoje, às 23 horas, na sua Boas Novas. Cabeça pra cima. É interessante se pensar. Estamos de volta no Antenados na Geral, já está dando o que falar. Muitas perguntas, quero agradecer vocês que enviam perguntas por Twitter, pelo Facebook, por SMS, por e-mail. Está tudo aberto aí, nós vamos levantar já algumas perguntas vindas de vocês aqui da internet. Uma primeira pessoa pergunta, disse que ficou sabendo um pouco sobre essa questão que está acontecendo lá. E a pergunta dele, eu acho interessante para onde ele vai. Ele fala o seguinte: André, se não houvesse esse atributo de Deus, a ira, o sacrifício de Jesus seria em vão? No sentido, quando a gente fala que o amor está acima de tudo, e Deus, no fim do tempo, Deus vai lá, Ele ama todo mundo, que Ele vai tirar todo mundo do inferno e vai mandar para o céu. Então a pessoa se pergunta: poxa, então por que Jesus veio? Se no fim das contas o amor de Deus é grande e Ele livra todo mundo. Não é Jesus que nos veio para nos livrar da ira de Deus? E até um jeito diferente de ver. Como é que, pastor, vocês encaram isso? Jesus veio aqui para livrar a gente da ira de Deus? É isso? Porque algumas pessoas vão falar: poxa, que Deus é esse então que tem que mandar alguém para morrer para me livrar dele? Tem pessoas que olham desse jeito e todo esse furdunço que deu nos Estados Unidos com esse pregador foi justamente por causa disso. Ele falou essa palavra: poxa, que Deus é esse que tem que mandar alguém para morrer para mim, para me livrar dele? Deus é um Deus provedor. João 3,16 vai dizer que Deus enviou o seu próprio Filho. Entendendo que a trindade de Deus, a triunidade de Deus, e pegando Filipenses, falando sobre a kenosis, sobre o esvaziamento, né, dos atributos da própria divindade, né, ou de exercer os atributos da divindade, o próprio Deus veio à Terra para poder defender a humanidade da sua própria ira. É difícil a gente entender sem que a gente possa compreender essa triunidade de Deus.
Mas o João 3,16 vai dizer que ele veio para que todo aquele que nele crê tivesse a vida eterna. Então, ali fala da graça, a graça sim, universal de Deus, a graça comum a todos os homens. Todo o homem tem a possibilidade de se livrar da ira de Deus. Porém, no versículo 17 e 18, ele vai dizer que aquele que crê será salvo. Porém, quem não crê está debaixo da ira, será condenado. O 17 vai dizer que Jesus não veio para julgar, mas que ele veio para salvar a humanidade. Então, Deus não é um Deus que somente se ira. Deus é um Deus de justiça. E na sua justiça, Ele criou... Eu costumo dizer o seguinte: quem é dono da bola vai estipular a regra do jogo. E a regra do jogo que Deus estipulou é essa. A palavra de Deus vai revelar a vontade de Deus na criação, a vontade de Deus na obediência, a vontade de Deus sobre os filhos da rebeldia, e vai revelar a vontade de Deus para um retorno para casa. Agora, o que acontece? Tem horas que nós achamos que a vontade de Deus não é suficiente para nós. Em alguns momentos eu quero achar que eu sou maior do que Deus. Eu sei como fazer melhor. Deus não sabe. Deus, coitadinho, já está ultrapassado. Porque o mundo muda, a humanidade vai desenvolvendo, vai ficando de alguma forma mais sábia, né, na visão dela. E aí vai cair lá em 2 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo vai dizer a Timóteo: olha só, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que acontece? É muito mais gostoso para mim eu pegar todas as mulheres que eu quero, tomar todas as cachaças que eu quero, matar quem me deve, bater naquele que me afronta, entendeu? Chutar a sogra, roubar, fazer acontecer, e pensar o seguinte: lá no final, meu irmão, Deus vai salvar todo mundo. E aí quem é o Deus da minha vida? Sou eu. Eu sou o Deus da minha vida, eu não aceito um Deus sobre mim. E aí é muito mais fácil. Então eu quero ouvir alguém que diga para mim o seguinte: cara, vai, faz o que você quer. Olha, tipo assim, pega a passagem de Eclesiastes e diz assim: olha, vive a tua vida, rapaz, vive a tua mocidade, se esbalda, o tempo é curto. Só que não quer aquela parte que diz assim: mas no final você prestará conta de todas as coisas. Eu gostaria de acrescentar uma coisa sobre o que o pastor está falando. Em João 3,16, nós temos o texto áureo da Bíblia, né? Eu gostaria de entender que o 3,36 de João seria o texto áureo desse debate, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por que eu falo sobre isso? Parece, e aí é um grande problema, que algumas pessoas pregam muito sobre isso, que ter aceitado Jesus, ter crido em Jesus, é o suficiente para fugir da ira. Mas aí quando eu vou lá para Mateus e vejo ele falando assim: Senhor, Senhor, em teu nome. Agora me diz uma coisa: quem são estes que em nome de Deus, em nome de Jesus, foram os que expulsaram demônios, que curaram? Quem foram esses? Foram os cristãos. Aí Jesus diz: eu nunca vos conheci. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque levantar a mão na igreja não nos isenta da ira de Deus. A ira de Deus, ela está sobre todo aquele que se mantiver em pecado não confessado, e daqueles que não confessarem seus pecados e continuarem nos seus atos. Porque levantar a mão te dá a premissa de você começar uma nova vida. Se fosse assim, todas as maldições seriam quebradas, você seria curado no ato de aceitar Jesus. Ali não, ali você passa a ter o direito legal de ser curado, ali você passa a ter o direito legal de ser liberto, mas ainda precisa ser tratado. O grande problema é que nós líderes não tratamos. A gente prega, mas não trata, não discipula, não cuida, e as pessoas estão debaixo de ira, porque quando precisam realmente de entender o que elas estão vivendo, por que elas estão pecando e por que elas vão para o inferno, elas estão debaixo dessa maldição, estão debaixo dessa maldição porque não tiveram entendimento. Então quando a gente pega aqui em João 3,36, e aí depois a gente vai lá para Tessalonicenses 1,10, diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.
ter recebido Jesus, ele veio para que nós fôssemos livres da ira futura, significa que a gente começa agora um novo momento na nossa vida, um momento de que, daquele momento em diante, a gente passa com a mudança da nossa vida, com os atos confessados dos nossos pecados e a mudança, passar a ter direito da salvação. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Jesus, ele é o começo da nossa salvação. A caminhada, é a porta de entrada. A caminhada dentro desse processo é que vai determinar onde nós vamos depois. A ira de Deus não é agora. A ira de Deus é lá, quando no momento original, ou melhor, no momento final, onde todos seremos julgados, nós veremos a ira de Deus. Agora nós somos o quê? O que nós ceifamos, nós não podemos errar, porque tudo que nós semearmos, nós vamos ceifar, nós vamos colher. Então esse é o momento de colhermos aquilo que plantamos, mas a ira de Deus é lá na frente. Olha lá, a gente tem o Josué, ele fala de Cariacica no Espírito Santo, ele está na linha. Tudo bem, Josué? Josué? Você... Oi. Tudo bem, querido? Tudo bom, André? Mande a sua pergunta, Josué. André, na verdade, rapaz, a ira é de Deus e o amor são duas coisas que tem o mesmo peso. Deixa eu te explicar. É porque Deus, ele não vai condenar ninguém. Quem se condena é o homem. É o homem. Agora, Deus, ele não pode ser injusto. Porque tem aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e aceita e serve, e outros escolhem o seu próprio caminho, ouve e não aceita. E Deus, quando nós falamos na ira de Deus, nós estamos falando da justiça de Deus sobre o homem. Anda mão a mão. Então, Obrigado, homem, Josué, pela participação. Eu achei muito interessante mesmo, pastor Mauro, o que o Josué falou. Mão a mão, porque, poxa, se eu vivo uma vida, às vezes, de isenção de muitas coisas que eu gostaria de fazer, prazeres da carne, deixo de fazer para servir esse Deus que fala isso, para me separar para Ele, aí eu chego no céu e vejo aquele caboclo que deitava e rolava. O que está fazendo aqui? Eu vivi fazendo nada, vivi fazendo tudo, está aqui comigo também? Pelo amor de Deus, o mais importante é que a Bíblia revela sobre isso, né? Pessoas que eram instruídas no conhecimento da justiça de Deus, mas quando Jesus passava, não abordava ele para um aprendizado novo. Então, realmente caminha lado a lado. Porque Deus, lá em Êxodo, quando ele fala com Moisés, ele deixa uma ordenância. Porque quando Moisés desce do monte Castábro, ele quebra por causa da ira que Deus provocou nele. Então, uma responsabilidade, Deus ama, ele ama. Mas ele ama aquilo que ele quer. Da forma que nós adoramos ele, é que vamos chamar o amor dele. Aí poderemos sim sair da ira do Senhor. Quando nós entramos na passagem do mestre, o que mais Jesus fez foi ensinar a forma de vencer a lei do homem e viver melhor para Deus. Que Jesus, ele veio para ensinar. E quando os pastores estavam dizendo, foram nas suas colocações muito bem, muitas igrejas hoje em dia querem viver de uma forma natural. Hoje as igrejas têm uma mensagem que nós estamos pregando no país, que se chama Igreja Primitiva e Igreja Intelectual. A igreja primitiva dá valor das coisas dos céus. Aquilo que Jesus falou: buscais a justiça de Deus, para que possais sair da ira do Senhor, porque a ira não é agora. A ira será lá no julgamento. E muitos querem entender que a ira é agora. Como foi dito, Sansão, ele pensava que Deus estava com ele. E na verdade Deus estava muito ano-luz dele. Porque muitos servos de Deus pensam que, por ter um nome já reconhecido mundialmente, pensa que Deus está com ele. E muitas das vezes, se nós observar um pouquinho, nós vamos ver que Deus já está a anos-luz distante. E a ira de Deus, ela vai acontecer. Porque quando o profeta Oséias recebe uma mensagem, ele diz bem claro: vinde e voltemos ao Senhor. Eu queria abordar uma coisa que eu acho interessante, aí a gente entra em uma veia teológica muito forte, que é a implicação de uma pessoa acreditar que o amor está acima de todos os atributos. Porque quando nós dizemos isso, e foi dito isso no livro desse pastor que causou esse alvoroço nos Estados Unidos, e muitas pessoas estão mandando perguntas, elas falam o seguinte: André, Deus é amor. Você acha que Deus vai deixar milhões ou até bilhões de pessoas queimarem no inferno? Ou, olha que interessante, ou o amor dele vai alcançar essas pessoas e terá, no fim, no julgamento, terão mais pessoas no céu
do que no inferno. Duas perguntas que a gente pode tirar daqui, que eu quero ver as implicações. Primeiro, se Deus está se lixando com questão de número. Ai, tem mais no inferno. É melhor ir lá e salvar alguém. Se ele está se lixando para isso. Segundo, é o amor de Deus que alcança as pessoas e tira e salva elas, ou é a justiça? Entendeu? Porque eu acho engraçado. Eu acho assim, a ira de Deus é o que alcança as pessoas. Esse é o meu ver. A justiça de Deus. E a outra, que aí vai uma implicação de pessoas que acreditam que milhões, no fim, Deus vai fazer de algum jeito que milhões terá mais gente no inferno, é a questão da eleição. Aí sim, se a pessoa acredita na questão da eleição e no fim dos tempos tem mais pessoas no inferno do que no céu, quer dizer que Deus elegeu poucas pessoas para o céu. Isso é uma implicação inerente que nós vamos ter que abordar aqui. A gente vai ter que falar da eleição. Mas assim, porque, entendeu o que eu tô falando? Se vai mais gente, se eleição realmente é verdade, eu também acredito, todo mundo vai para o céu. Porque, poxa, Deus eu li um versículo aqui. Mas vamos por partes. Primeiro, Deus se lixa com... Tem mais no céu, mais no inferno. Depois eu passo a parte da eleição. Vocês acham que Deus vai deixar? Não quero falar de eleição. Deus vai deixar milhões e bilhões de pessoas queimarem no inferno? Olha só, Deus não se lixa, né? Como Deus está se lixando. Deus ama a sua criação. O homem é coroa da criação de Deus. A Bíblia revela quando Deus acaba a sua obra, ele diz que é tudo muito bom. Deus está feliz com aquilo ali. E o versículo de João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma que não dá para a gente compreender esse amor de Deus. Agora, o fato de Deus amar a sua criação não quer dizer que Deus vai ser complacente com a desobediência. Deus não suporta a desobediência. Ele criou todas as coisas para a sua glória. Tudo aquilo que tenta roubar a glória de Deus, Deus deixa bem claro: não divido a minha glória com ninguém. Ele é dono da bola, ele quem define o jogo, como eu já falei. Agora, o que eu quero estar trazendo aqui? Apocalipse, capítulo 20, ele vai falar sobre o grande trono branco, sobre o julgamento. Então vai haver um julgamento. Só que aqueles que estão debaixo da graça, esses estão livres, estão justificados. O justo juiz vai se declarar para essas pessoas dizendo o seguinte: olha, o sangue daquele que é justo está sobre vocês. Alguém morreu no seu lugar, você não precisa pagar a sua dívida foi paga. Porém, aqueles que não, a Bíblia vai relatar aqui, todos aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida serão lançados num lugar de tormento. Só para terminar aqui minha fala, eu quero voltar aqui para a passagem do rico e do Lázaro. Eu não vou ler, mas capítulo 16 de Lucas, versículo 19 em diante. Vai dizer, quando morrem duas pessoas, uma vai para o seio de Abraão, a presença de Deus. A outra vai para um lugar de tormento, que é o rico. E aí quando ele vai questionar a Abraão, ele fala: pai Abraão, permita que Lázaro toque os dedos na água e molhe meus lábios. E o Abraão, que é a presença de Deus, vai virar para ele e vai dizer assim: filho, Lázaro teve a resposta da vida dele, né? O que ele merecia. E você, Abraão chama ele de filho. Deus não vai odiar aquelas pessoas que estão no inferno. Deus não odeia a sua criação. Deus não convive com o pecado. Mas dizer que Deus odeia a sua criação, isso é você duvidar do amor de Deus. Agora, mesmo amando, a sua justiça vai ser aplacada. Mesmo amando, a sua justiça vai ser colocada. E aí, na sua justiça, aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, não tiver debaixo da graça, esses serão lançados no lugar de tormento. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar. Tem muito assunto para conversar e também eu vou trazer um pouquinho. Embora a gente não queira falar de eleição, acho que isso é uma implicação de pessoas que acreditam que, poxa, Deus é amor, no final vai ter mais gente no céu. Então é porque Deus elegeu antes. Eu acho que a gente só abordar rapidinho, porque isso é um debate por si só. Nosso break agora e a nossa enquete para você é a seguinte: o amor de Deus é maior que a sua ira? 64% das pessoas dizem sim, André, o amor está acima de tudo. E 36% das pessoas entendem que o amor está no mesmo patamar que a ira de Deus. São atributos iguais. Fica antenado na geral. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a ira de Deus no Antenados de hoje. Não sai daí. Trevas vem te assustar. Ele vai te tomar pela mão e vai te dar o conselho que você precisa para a caminhada até o céu. Se você está passando por algum problema, Deus vai te socorrer, porque Ele cuida de ti. Deus já resolveu permitir na tua vida essa situação, para mudar a tua vida, para mostrar que Ele é Deus. Crentes não podem
tudo. Você pode tudo naquele que te fortalece. Quando nós achamos que é o fim, o Senhor tem o começo de uma nova história. Deus é a tua resposta. Deus está me vendo aqui. Não estou só. Oi, gente! Vocês querem conhecer a turminha do Babé Bíblia? Sim, Vitorinha. Então lá vai. Tem o Topete Cloner. Olá, amigos. Tem a tia Violeta. Olá, crianças. Tem o Eri Joe. E aí, galerinha? Tem o pastor Pedro Penteca. Glória a Deus, aleluia. Tem o teólogo Colemba. Olá, crianças. Tem os aventureiros Josias e Tobias. Oi, pessoal. Oi, pessoal. E tem a Maria Rapadura. Gente, minha gente linda. Então assistam, viu? Babé Bíblia! Olha lá, estamos de volta aqui, um Antenados na Geral. Você pode participar conosco. O debate está muito bom, está pegando fogo. Mande a sua pergunta pelo Twitter, Facebook, internet, SMS ou ligue para cá. A nossa enquete de hoje é o amor de Deus é maior que a sua ira? São dois atributos de Deus que a Bíblia relata. Um está acima do outro. Se você acha que o amor está acima do atributo ira, vote sim. Se está tudo no mesmo patamar, vote não. Uma pessoa aqui no Facebook falou o seguinte: André, acredito que a ideia de um sofrimento eterno é tão terrível de se imaginar que procuramos desacreditá-la de alguma forma, porque a gente não gosta de pensar em coisa ruim, a gente é positivista. Verdade. Então a gente tenta desacreditar. Mas existe, como a gente fala, a dura e crua realidade. Mais pessoas vão para o céu ou vão para o inferno? Para o inferno. Para o inferno. Para o inferno. Deus vai deixar mais pessoas irem... Não a sua criação, a maioria da sua criação... Não, que as pessoas acreditam assim, Deus é todo poderoso, então, Ele vai deixar... Vamos por não é partes. questão de deixar, né? Vamos por partes. A gente está falando sobre o atributo do amor ser maior do que o da ira. Eu acredito que o amor é mais do que um atributo de Deus. Deus é puramente amor. Mas aquele que ama, assim, quando você deu o exemplo da sua mãe... Deus é amor, mas amor não é Deus. Exatamente. Né? Agora, ele é também amor. Quando eu falo, não é que ele é só amor, ele é também amor. Ele é também ira, ele é também santidade. A sua mãe te ama, mas não quer dizer que porque ela te bateu que ela deixou de te amar. E ela já se irou algumas vezes, foi aplacada a ira dela, a justiça dela na sua vida naquele momento, mas o amor continua. Agora, sobre irem mais pessoas para o inferno, está na Bíblia. Jesus fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que vão entrar pela porta que conduz à perdição. E diz aqui: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Encontre qual? O caminho do céu. Então, a porta que leva para a perdição é muito maior. Bom, basta a gente ver que na nossa programação de televisão aberta, é muito maior o número de programas que vão te conduzir ao entendimento do inferno do que do céu. Então, é maior a porta. Essa é uma visão sobre quantos irão, eu não sei, mas se a quantidade vai ser maior ou não. Agora, com relação a Jesus ter vindo para mudar essa consciência de todos nós, é de que nós precisamos ser santos. O céu não pode ser um lugar de pessoas que estão debaixo do pecado, senão o céu vai se transformar na terra. Quando nós chegarmos no céu, nós veremos a terra. E não é isso que Deus quer. Eu acredito que nós somos tricotômicos, né? A tricotomia do homem é corpo, alma e espírito. O corpo não vai ser salvo, mas a alma e o espírito sim. E é na alma, são nas atitudes da alma, na nossa caminhada almática que nós determinamos o que fazemos. Então, quando nós aliamos o Espírito com o Espírito Santo, nós lutamos. A Bíblia diz que é uma carne da alma
ou melhor, há uma luta entre o espírito com a carne. A carne é justamente a junção da alma e do corpo. Então, se nós estivermos com as mesmas atitudes aqui e acharmos que teremos essas mesmas atitudes lá, em pecado, fazendo como Sansão, se prostituindo, mentindo, fornicando, todas essas atitudes que nos levam para longe do céu são atitudes que não poderão ser suportadas lá. Então, por amor de Deus a nós que somos salvos, Ele olha para nós e diz: não vou juntar os meus filhos com os perdidos, porque senão aqui no céu eles vão se perder. E olha que céu também é lugar de se perder, porque Lúcifer estava no céu quando se perdeu. Olha, a Beonise aqui do Rio de Janeiro está na linha. Beonise, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, boa a paz tarde. do Senhor para todos. Pode, senhor Benício, qual a sua pergunta? Parabéns pelo debate. Pode falar? Pode, fica à vontade. Manda ver. É o seguinte, eu acredito sim que o amor de Deus, ele seja maior, porque Deus, até quando Ele corrige, né, Ele corrige por amor e com amor. Né? Porque até quando Ele nos corrige, Ele está nos dando livramento. Então eu creio no amor de Deus sim, que seja maior. Porque quando estamos falando aí, né, de que se Deus manda alguém para o inferno, eu também coloco assim que Deus ele nos dá oportunidade para que a gente vá para o céu. Né? Tanto que Ele já mandou Jesus Cristo para sacrificar por nós, para que nós pudéssemos, né, ter esse caminho. Jesus é a porta, né, para que nós entramos no céu. Obrigado, Benício, pela participação. Ela falou, mas mesmo na ira ele amou, então acho que o amor é igual, mas ela meio que nivelou que ele consegue fazer as duas coisas, né? Que a pessoa pensa que ira é um antônimo é ao contrário do amor, e não é. Dá para você ser os dois ao mesmo tempo. E Deus é amor e Deus é ira. Agora uma pergunta que eu vou jogar e esquentar um pouquinho para cá, pastor, para a gente ser até mais objetivo, que aí vai um pouco de toda essa velocidade nos Estados Unidos e uma das coisas colocadas lá. A gente tenta entender Deus com a nossa cabeça. Então a gente tenta pegar a nossa justiça, como nós entendemos a justiça, e falamos, bem, a justiça de Deus é a mesma coisa. E a pergunta que eu faço é a seguinte: um rapaz que tem 13 anos de idade, com 10 anos, vamos dizer, uma criança ganha uma consciência do certo e do errado. Com 13 anos de idade, já fez um monte de coisa errada, já fez um monte de coisa certa, já pecou, já deixou de pecar, fez o que queria. Nunca, talvez não tenha ido a uma igreja, ou tenha ido a uma igreja, mas nunca ouvi falar em Jesus mesmo de igreja, nunca frequentou, não entende muito disso tudo. Nunca aceitou a Jesus como nós entendemos o que é aceitar a Jesus, e esse rapaz, esse adolescente de 13 anos morre, vai para o inferno, não aceitou a Jesus. E a pergunta que as pessoas dizem é a seguinte: poxa, que Deus é esse amoroso que por causa de 3 anos de más escolhas de um rapaz vai passar a eternidade inteira no inferno? Porque as pessoas podem estar, bota Deus 3 anos no inferno para ele pagar pelos pecados dele e depois volta para o céu. Como é que vocês entendem isso aí? Que as pessoas, tem pessoas que falam assim: que amor de Deus de amor isso? Por causa tem uma sertaneja, uma música sertaneja que fala um negócio assim: 1 minuto de erro não vai tirar 24 horas, enfim. 3 anos vai deixar alguém em eternidade no inferno? Eu entendo o seguinte: a palavra de Deus, e tudo a gente tem que basear na palavra, né? Às vezes eu entendo que as pessoas tentam trazer para a sua própria filosofam justiça, muito, né? Ou filosofar. Então, por exemplo, vou dizer, Daniel, eu tiraria aqueles 2 ladrões da cruz. Tiraria só um não, que a morte de cruz, cara, é muito dolorosa. Talvez se eu estivesse ali, ia falar: cara, tira Jesus dali, corta a cabeça dele, vai doer menos, porque a gente tenta amenizar a nossa dor e a dor do próximo. Se eu pudesse, eu tiraria Jesus da cruz, eu não matava ninguém, eu não gosto nem de excluir da igreja, rapaz. O cara pode ter matado, não, gente, vamos tentar trabalhar a vida desse cara. Quando Paulo fala assim, olha, corta do meio do povo aí, ira, né? Você está entendendo? Porque a gente quer trazer a partir daquilo que vai no nosso coração, mas a nossa justiça, ela é pequena demais, ela vai de acordo com os nossos interesses, como também, se um cara estuprasse a minha filha, à vontade, que se eu te pegar só diante da polícia chegar, já era. Até depois o Espírito Santo me convencer de que eu fiz besteira, aquele cara já está sem pescoço. Mas por quê? Porque é a minha justiça. Se eu deixar aplacar a minha justiça, eu vou tirar muita gente do inferno e vou botar muito pastor que pregou o que eu não quis também no inferno. Então a gente tem que entender o seguinte: a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então a salvação, o céu não é direito nem meu nem seu.
A salvação, ela é pela graça, e porque Deus amou o mundo, Deus, ele deu uma interrompida na sua justiça, operou a graça para que aqueles que estivessem debaixo do sangue do seu Filho pudessem alcançar a salvação. Uma demonstração de amor. Uma demonstração de amor. Agora, o fato de Deus, se Deus não quiser botar ninguém no céu, ele tem esse direito, porque foi gerada uma dívida contra a justiça dele. Você está entendendo? Contra a sua santidade. É basicamente isso. Tem um último bloco ainda, não acabou não, tem muitas perguntas. Eu já vou terminar aqui, pastor Mauro. Tem muita gente mandando pergunta e o tempo está estourado. Vamos para um rápido intervalo. A gente pergunta para você de casa: o amor de Deus é maior que o atributo amor é maior do que o atributo ira quando nós estamos falando de Deus? 72% das pessoas dizem sim. Deus, pessoal, André, mas a Bíblia diz Deus é amor. Né? Mas não quer dizer que todo amor é Deus. Não é bobo. Não, ele é também amor. Ele ama, mas não é bobo. Ele não é bobo, né? 72% das pessoas dizem sim, 28% das pessoas dizem não. Na volta do Antenados na Geral, a gente vai mudar mais perguntas aqui. Último bloco, você ainda tem tempo de participar e votar. Não sai daí, não. Olá, eu sou a pastora Raquel Santos. Eu quero te convidar a participar comigo todas as manhãs, ao vivo, do programa Abrindo a Bíblia, 9 horas da manhã, horário de Manaus, 10 horas, horário de Brasília. Eu conto com a tua participação, tua audiência, e eu aguardo você. Sem lançar mão das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Quero apresentar a você o mais novo lançamento da Boas Novas e da Assembleia de Deus, que é escrito por mim e pela minha esposa Ana Lúcia, Um Grito por Liberdade Financeira. É tudo o que Deus pensa e que a palavra de Deus orienta para a pessoa ser bem-sucedida na vida material e na vida financeira. Isso aqui não são palavras de homens, é a palavra de Deus. Eu quero recomendar a você a adquirir e a presentear esse livro a alguém que você deseja sucesso e que seja feliz. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Criatividade, bom humor, improviso, papo inteligente e muita emoção. Vem com a gente, Hiperativo, o programa que tem o seu jeito e o seu estilo. Todos os sábados, às 15 horas, fique ligado aqui na Boas Novas. Esse já é o último bloco do Antenados, passou muito rápido o tempo e você pode continuar participando com a gente. Estamos falando sobre a ira de Deus. Nesse último bloco, eu quero, se der tempo, eu quero abordar 2 assuntos, mas antes disso você vai votar na nossa enquete. Você acha que o atributo do amor de Deus é maior, está acima dos outros atributos, como por exemplo, o atributo da ira? Vote sim se você acha que o amor está acima, ou se você acha que está tudo no mesmo patamar, no mesmo nível, vote não. No final do bloco, a gente vai saber o resultado. Eu queria só saber nesse último bloco de todos os pastores 2 coisas. Primeiro, muitas pessoas acreditam, e é abordado dentro dessa questão da ira de Deus, de ir para o inferno, tirar do inferno, a questão que Deus, Ele é onipotente, pode tudo. Se Ele quiser, Ele vai lá no inferno, depois da pessoa morrer, estar no inferno lá e tirar a gente e levar para o céu. Poder Ele até pode, Ele pode tudo mesmo, não sei se Ele vai fazer isso. O que vocês até eu acho até bonito. Poxa, se fosse assim para mim seria lindo. Só que invalida um monte de coisa, invalida o sacrifício de Jesus, invalida a nossa... Ele não vai fazer isso. Não, eu digo assim, seria até legal, seria até bom, poxa, né, esvazia o inferno aí. Mas isso vai invalidar Jesus, invalida o nosso sacrifício como cristão. Mas além disso, eu queria também ouvir o pastor Mauro e todos vocês, é o seguinte: por causa dessa questão de o amor está acima de tudo, o amor vai tirar as pessoas do inferno e Deus vai de algum jeito mudar o coração no fim dos tempos e tudo mais, no julgamento, se criou aí um movimento até de contraponto disso, que é até correto ter um movimento, mas esse movimento de contraponto é aquele movimento que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, de pastores que não acreditam nisso,
acham que a ira de Deus também é vigente, está no mesmo patamar, e sobem em seus púlpitos e falam coisas do tipo: Deus é ira. A gente também tem muitas pessoas que estão aqui hoje que Deus odeia. Mas Deus é ira também. Não, pois é, mas Ele é amor, mas também é e ira. eu quero entender o que vocês acham do perigo, o que eu acho disso de subir num púlpito, como está acontecendo hoje, e pregar a ira, no sentido de: existem pessoas nessa igreja que vão para o inferno, porque existem pessoas nessa igreja, e aí se eu pudesse falar hoje aqui, existem pessoas que estão nos assistindo aí, que vão para o inferno, que Deus odeia. É correto eu dizer isso? É saudável eu dizer isso? Eu acho que isso traz uma história perdida na igreja, de se pregar a verdade, de se pregar a justiça, de se pregar a ira. E dizer que Deus odeia algumas pessoas ali presentes pode ser um pouco pesado. Eu não usaria, eu particularmente não usaria, mas também não discordo. Porque Deus não aplaca a ira sobre o pecado, Ele aplaca a ira sobre o pecador. Então você acha que quando Deus está aplacando a ira dele, Ele está aplacando com que tipo de sentimento? De ira. Ele está irado, está com raiva. Eu quero que você entenda por esse aspecto. Ele não aplaca duro sobre isso. o pecado, ele não faz nada, ele faz sobre quem peca. Quem vai ser alvo da ira de Deus é o pecador. Então, sobre aqueles, Deus não tem prazer nenhum. Prazer nenhum, não é sobre o pecado que ele não tem prazer. Ele não tem prazer sobre o pecador, porque senão ele estaria no céu. Bastava tirar o pecado. Mas não dá para tirar, eles vivem juntos, está grudado. A iniquidade está no DNA do pecador. Precisa ser arrancada. Bom, eu acho que aqui no capítulo 2 de Romanos, quando diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O camarada viveu a vida inteira entesourando ira, impenitência, pecado, e acha que agora ele vai ter direito só porque é ser humano. Deus ama a criação, Deus ama a criação, Deus nos fez coroa da sua criação, mas Ele também tem ódio, pavor, Ele odeia, Ele tem ira daquele que está em pecado. Eu concordo com o Mark Driscoll. Eu não sou, eu acho que muitos líderes, eles se escondem dessa palavra, porque quando João Batista diz raça de víboras, ele está dizendo a mesma coisa: vocês são odiados. Ele está dizendo palavras que hoje não se diz, e isso está deixando a igreja doente, porque a igreja não está encontrando o caminho da santidade, não há espaço para pecado no céu. Entendi. Agora, a gente trazendo isso para o ambiente igreja, e aí é como nós enxergamos a igreja também, né? Igreja é lugar de receber palavras de ira, palavras de amor ou palavras de verdade, porque às vezes... E ira do homem nunca, né? Eu não tenho que ter ira de alguém que peca, porque eu sou igual a ele. Tá bom, eu sou pecador, eu vim para a igreja para saber como é que posso ser salvo, não para ouvir que Deus me odeia. A igreja é lugar de receber palavra, e a Bíblia diz que toda a palavra é inspirada por Deus para exortação. Paulo vai dizer que o evangelho é para a salvação do homem. Então toda a Bíblia, tanto a palavra que vai te levantar, quanto a palavra que vai te tirar da tua zona de conforto, quanto aquela que vai te dar uma cajadada, aquela que vai te chamar a atenção, ela é a palavra de Deus para exortação. A Bíblia foi feita para que o homem conhecesse aquilo que Deus se revela para ele. Então você vai conhecer o amor, os atributos, você vai conhecer a plenitude de Deus é para ser revelada na igreja. Com Deus, através da igreja. Só pegando um pouco da fala do pastor, eu entendo que João 3,16, Deus manifesta o seu amor a todo homem, sim. Porque ali ele fala para os pecadores, que todo aquele que crê será salvo. Eu creio que Deus se aborrece com o pecado, sim, e com a convicção do pecador, porque eu creio que muitos são pecadores por convicção, não querem. E a gente vê isso de uma forma muito tranquila, porque tem pessoas que não querem mesmo, não querem aceitar Deus, não querem. É como se eu falasse assim: eu quero participar do programa Antenados, mas eu não quero que o André dirija. Cara, se o André é o cara que dirige o Antenados, então para eu entrar aqui... Eu ia falar, vai pro inferno, pastor. Mas a verdade a ira do André aplacada. Mas a verdade é essa, eu tenho que me submeter às regras do André. Então, se eu quero morar no céu, se eu quero fazer parte de um reino, eu preciso me submeter a esse reino. Eu tinha uma pessoa, amiga minha, que eu estou orando por você ainda, viu? Se você estiver me ouvindo aí, não vou falar teu nome não. Mas que ele dizia assim para mim: eu não quero ter ninguém sobre mim.
Eu não quero ser servo de ninguém. Eu não aceito isso, que eu tenho que ser servo de Deus. E eu falo, mas eu sou e Deus me faz como filho, porque eu aceito ser servo dele. E isso Você tá também, entendendo? né, pastor? Se chama muito interessante. As pessoas não querem observar que existe uma regra. O Sim. céu existe uma regra. Porque se não existisse, conforme o pastor Márcio falou, o céu ia virar terra. Ia virar Deus não precisava tirar Lúcifer. Tá entendendo, E André? nem a metade. Nesse momento é bom ter a ira e a Entendeu? justiça, porque se for só amor, existe uma regra. Agora, Deus, tem pessoas que não querem ir para o céu e dizem, dizer eu quero ir para o inferno, porque lá deve ser muito mais agradável. Né, Eu já ouvi pastor pessoas, Márcio? lá eu vou Aí é beber, complicado. lá eu vou poder jogar, lá eu vou Você poder quer me ver- prostituir. quer ver Tem uma gente coisa que fala isso. interessante? Vai, desce André, redondo, vai pra lá que quer ver vai uma ver coisa como é que é o interessante? negócio. Na parábola do Quadrado. rico, a parábola do rico e do Lázaro, que retrata ali o céu e o inferno, tem uma coisa interessante. O rico, ele não pede a Deus que o tire do inferno, que o tire do lugar. Ele fala assim, permita que Lázaro toque a água nos lábios e ponha nos meus lábios. Permita que Lázaro volte e pregue a meus irmãos para que eles não venham para cá. Mas ele não pega. Sabe por quê? Eu creio que quem estiver no inferno estará totalmente ausente da graça de Deus. Então os caras vão ficar convictos de que estão ali. E C.S. Lewis diz que quem estiver lá possivelmente vai trancar a porta por dentro. Ei, Jesus. Temos 2 minutinhos para terminar. Que a gente falou sobre a ira, sobre a raiva, sobre tudo. Mas existe uma coisa que a gente não poderia terminar de falar o programa de... Tá com medo? Não treme não. Existe um dispositivo aí que Deus fez, Ele criou para a gente fugir disso, né, pastor? É verdade. E esse, como é que seria isso para o pessoal que está assistindo o cara? O que a gente pode falar para eles? Ó, para você fugir da ira de Deus, faça isso. Abra o seu coração para que Jesus possa reinar. Aquela oração que você fala assim, Senhor Jesus, reina sobre mim. Seja o Senhor da minha vida. Se arrependa dos seus pecados. E o pecado que a Bíblia fala é que Romanos vai dizer que o homem, conhecendo a Deus, trocou ali a sua glória, a glória de Deus, para poder botar os seus valores como valores absolutos. Então, se quebre, arrependa-se dos seus pecados e aceite Jesus como Senhor da sua vida. Aí ele vai ser o seu Salvador. Esse é o antídoto. E essa é a notícia para você. A gente está terminando o Antenados de hoje. Quero agradecer os pastores todos. Pastor Daniel, obrigado pela sua presença aqui hoje, tá bom? Alegria estar aqui. Espero poder, sempre que puder, estar contribuindo com vocês e diante de pastores aí tão abençoados, né? Obrigado você. Pastor Mauro, muito obrigado pela sua presença hoje. Prazer estar falando das coisas de Deus e trazendo à tona, né? Que quando eu era criança, na minha época pelo menos, algumas igrejas ainda pregavam sobre isso. E depois agora diminuiu. Deus fez acontecer isso para a gente voltar a pregar isso. Pastor Márcio, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, André. Deus abençoe todos vocês. Quero mandar um abraço para minha esposa, minha família, minha igreja. Muito obrigado. Olha na nossa enquete, o amor de Deus é maior que a sua ira? As pessoas entendem assim, ó, 72% delas acham que sim. O amor está acima de tudo. 28% das pessoas imaginam, não, está no mesmo patamar, está muito bom o debate, gostei. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.